em 2025 agora, para aqueles que ministram a palavra, para aqueles que se posicionaram como homem de Deus, como um profeta, uma profetisa, ou seja, todo aquele que prega o evangelho. O desafio, ele é grande. Grande, você não tem ideia como o desafio para nós é grande. Tá? E algo que nós vamos ver aqui nessa palavra, que Deus, ele honra. Ele vela para a sua palavra. Deus não volta atrás naquilo que ele falou. Amém, Bruno, Mica? Vem aqui para frente, I love you. Senta aqui, bem sim, você e o varão. Senta aqui. Vamos, Bruno. Para cá. Olha o que a Bíblia diz. Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi ajudar a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. O altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias, e sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares de idolatrias que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre vocês. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e a cinza que estão sobre ele derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-o! Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava do mal. Além disso, o altar se fendeu. Nas suas cinzas derramaram conforme o sinal dado por o homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor, o seu Deus, ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o Senhor intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa comer, algo eu recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade do rei, a metade dos seus bens, eu não iria com você, e nem comeria ou beberia nada nesse lugar, pois recebi esta ordem pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho aonde veio em Betel. Depois vou estar lendo o restante aqui. Olha só, quando você vai ler a história dos reis, você vai ver algo comum entre alguns reis do norte e do sul. Jeroboão era servo de Salomão, trabalhava com Salomão. Mas vendo Salomão que ele era popular, e Salomão entendia que ele queria fazer uma rebelião, Salomão tenta matar ele, ele foge para o Egito. E lá ele fica, até a morte de Salomão. Depois que Salomão morre, Jeroboão volta do Egito para Samaria, para Betel. Interessante que, quando você vê lá aqui em 1 Reis, capítulo 12, vai falar sobre a divisão dos reinos, né? Foi quando Roboão, ele aumenta os impostos, dá ouvido aos mais jovens, não dá ouvido aos mais velhos. E quando você vai ler aqui no versículo 14, ele vai falar aqui sobre o conselho.
ele aumenta a carga dos impostos e ameaça ainda o povo, onde houve a ruptura. E a Bíblia diz agora que Roboão levanta da casa de Judá um exército e da casa de Benjamim e vai para a guerra. Só que o profeta é levantado por Deus. E o profeta fala que isso era negócio de Deus. E manda que cada um volte à sua casa. E assim o rei obedeceu. E o profeta Aías, ele pega uma capa, rasga a capa, e ele dá os reinos a Jeroboão. Jeroboão ficou sendo o rei da tribo do norte, que seria as 10 tribos. Interessante, amado, olha só. Deus entregou na mão de Jeroboão as tribos. Aqui no capítulo de 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 e diante, você vai ver que ele edificou em Siquém, no monte de Efraim, e onde passou a morar, depois saiu e fortificou Betel. E Jeroboão, ele começou a trabalhar. A princípio, ele estava no caminho. Mas havia muitas festas em Israel, havia 7 festas. E as maiores festas era a Páscoa, que simbolizava a saída do Egito, Pentecostes, que era o tempo da colheita, e dos tabernáculos. Olha o que ele falou. Aqui no versículo agora, 26, Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente, edificarão a sua lealdade ao rei dele. Roboão, o rei de Judá, e eles vão me matar e voltarão para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se ao rei, fez bezerro de ouro. E disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses. Ó Israel, que tirei você da terra do Egito. E mandou por um bezerro em Betel. Mandou colocar um bezerro em Betel. Quando surgiam as festas, o povo não subia mais para Jerusalém, mas o povo estava prostrado diante de 2 bezerros de ouro. Você vê o que é idolatria. Você sabe por que Deus mandou exterminar os cananeus? Eliminar tudo? Devido à idolatria. E até hoje a idolatria está forte e cada vez mais crescendo. A idolatria. Deus tem entregado o reino na mão dele. E ele agora abre mão de Deus para ter os bezerros de ouro. E quando você vai ler aqui, ele persevera, ele insiste nesses bezerros. Não diferente de Roboão, que Roboão seguiu o espaço de Salomão. No final da vida de Salomão, ele se corrompeu. Eu estou trazendo isso para você, o contexto, para você entender. A responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos é grande. O gigante, ele é grande. E a guerra, ela está travada. E nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. E do poder de Deus. Para que nós possamos falar igual Paulo falou. Combati um bom combate. Acabei a minha carreira. E guardei a minha fé. Amém? A nossa fé, ela não tem que ser oscilante. A nossa fé, ela tem que ser constante. Permanente. Estou comendo pão, glória a Deus, não tenho um pão, aleluia. Olha só. E passado aqui, Roboão, ele coloca Azera, que eu falei para você, a deusa Azera.
Mas aqui em 1 Reis, capítulo 11, o versículo 7, aqui vai falar sobre o declínio de Salomão. Que diz assim: no monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Carmos. Repetidamente, Deus do Moabe, Deus de Moabe. Repugnantemente, Deus de Moabe. Para Maloque, Deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e oferecendo sacrifício a eles. E o Senhor irou-se contra Salomão por ter desviado do Senhor, Deus de Israel. Olha só, Salomão, ele desvia. Por isso que eu falo para você que sempre os frutos vão se manifestar. E quando os frutos se manifesta à nossa volta, é visível. Salomão, ele levanta o altar para adorar Maloque e os deuses das suas mulheres estrangeiras. Ele passou a prostrar-se e adorar e oferecer sacrifício no altar. Eu quero que você entenda algo sobre o altar, a importância sobre o altar. Aonde nós temos, o que nós estamos sacrificando no altar. Quando as águas descem do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 8, 21. 21. Ali ele oferece a Deus. Abel e Caim, eles foram dentro do altar levar sacrifício ao Senhor. Quando Abraão chega em Harã, a Bíblia diz que Abraão levanta um altar. E ali Deus fala com ele. A importância do altar. Ali quando ele levanta o altar, Deus fala com ele que daria aquelas terras e que herdaria era o filho dele. Lá no Gênesis 22, a Bíblia diz que Abraão de novo levanta o altar para sacrificar Isaac. Isaac também levantou o altar. Jacó levantou o altar. Moisés levantou o altar. Paulo falou que nós somos altar. O reino é aqui e o reino é aqui. O nosso reino aqui e aqui. Paulo falou que nós somos altar do Senhor. 1 Coríntios 13:16. Nós somos altar do Senhor. A primeira coisa que o profeta Elias, ele observou na idolatria de Israel foi o altar. O altar estava quebrado, ou seja, o altar estava abandonado. Eles abriram mão de Deus. Abriram mão de Deus. Chegando agora aqui no reino, os dois reinos estavam debaixo de maldição. Tanto o reino de Judá, tanto o reino do norte estava debaixo de maldição. Porque os dois reinos, e quando você vai ver aqui, Deus estava falando diretamente com o líder. Tanto com Roboão como Jeroboão, os dois líderes. Esses dois homens, ele introduziu na nação idolatria. Mateus 10:37. A Bíblia fala sobre isso. Põe o Gustavo Henrique, Mateus 10:37. Aquele que amar o pai e a mãe e filho. Ou seja, aquele que abre mão de Deus por essas coisas. Não é digno de mim. Por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6:33, primeiro reino. Reino. Tudo começa no mundo espiritual. Porque nós somos um ser espiritual, nós somos trino. E nós não damos, a maioria das vezes, a gente não dá essa importância. Que o mundo espiritual, ele está aberto. Colocou aí, Igor?
Versículo 10, 37, Gu. Então Deus estava falando aqui, é o que Deus faz. Deus levanta o profeta de Judá, um profeta anônimo. Ele envia a Betel. E quando você vai observar, você vai ver que a graça já estava se manifestando aqui, a graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus ainda leva uma palavra de promessa. Uma palavra de promessa Deus envia ali. Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Quando você vai ler, esse cara era tão ruim, que ele abandona o Senhor, ele levanta sacerdotes, se levita, ele levanta aleatoriamente. Ele escolhia do meio do povo, você vai ser sacerdote e você vai sacrificar. Eles abandonaram a Deus, abriram mão de Deus. Aí Deus agora enviou o profeta. Ele fala aqui, ó. Quando o profeta chega em Betel, ele vai ao rei para levar a palavra. O rei estava no dia do sacrifício. Ele estava prestando culto aos bezerros de ouro. E o profeta chegou nesse momento. E quando o profeta chega para oferecer, para falar de Deus, aqui ó. E ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi. E o seu nome é Josias. Você já leu sobre isso aqui? Essa profecia, ela se cumpriu depois de 300 anos. 300 anos. Rogério Urbano, depois de 300 anos, essa profecia se cumpriu. Toda palavra, vírgula e tio que esse profeta falou, quando você vai ler a segunda carta de Reis, capítulo 23, narra o que Josias fez. Passaram 15 reis. Eu notei aqui. Passou Roboão, Abias, Asa, Josafá, Joorão, Acasias, Atalia, que foi rebelião, matou todos os descendentes do rei, Joás, Amazias, Osias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon e depois veio Josias. Passaram 15 reis. E quando você vai ver sobre esses reis aqui, todos ímpio. Josafá e Asa foram os que tentaram andar, mas Josafá fez aliança com Jorão, com o filho de Acabe e com Acabe. Acais foi o pior rei. Acais, ele colocou pesado muita idolatria em Judá. Mas Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. A palavra, o verbo, é poderosa. Passaram 300 anos. Olha só. E tudo aquilo que o profeta falou aqui sobre o altar que se fenderia. Se fender que significa acabou. Já era. Aí ele fala aqui, ó. Quando ele profetiza sobre o altar, sobre o sacerdote, ele vem aqui no versículo 2. Então clamou contra o altar, ordenou o Senhor, o altar do Senhor. O filho nascerá, a família de Davi, chamará Josias sobre você, ele sacrificará o sacerdote do altar da idolatria que agora queima o incenso. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 23, essa profecia, ela acontece depois de 300 anos. 2
Reis capítulo 23, versículo 12. E derrubou altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acais. Os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. E retirou dali e despedaçou os altares e entulhou no Vale do Cedro. O rei também profanou os altares que ficavam no leste de Jerusalém, do sul do monte da destruição, os quais Salomão, o rei de Israel, havia construído para Astarote, a deusa dos Sidônios, para Carmos, Moabe, para Maloque. Todos esses deuses aqui, Josias, ele destrói todos esses deuses. Ele sai destruindo tudo. Tirando de Jerusalém. Tirando da casa do rei. Interessante algo sobre Josias. Que ele assume o reinado com 8 anos. Com 8 anos ele assume o reinado. Com 16 anos, ele começa o primeiro avivamento. Porque com 16 anos ele entende quem é Deus. Porque ele começa a buscar o Deus de Davi. E quando ele começa a buscar o Deus de Davi, que ele se prostra, que ele vê pela a palavra, pelas escrituras sobre o Deus de Davi, chega com 20 anos, ele começa a reforma no templo, com 20 anos. E quando ele manda o sacerdote para a reforma no templo, para tirar todos os deuses, tudo que estava lá, acharam o livro da lei. E quando eles acharam o livro da lei, que o sacerdote Ilquias leva a ele lê sobre a maldição que viria sobre aqueles que abandonassem o Senhor. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Ele chora amargamente. E ele entende que a maldição viria sobre a casa real e sobre a casa do povo em Jerusalém. E ele começa a narrar aqui. E ele fala aqui, ó, até no altar de Betel, o altar de idolatria edificado por Jorão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar, até aquele altar, no seu santuário, eles queimou os altares. Interessante, Rogério, que quando ele queima tudo, Josias, está aqui no versículo 16. Quando Josias olhou em volta, viu os túmulos que havia a encoste da colina e mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-lo até o fim. Você lembra que o profeta falou? Que até os ossos dos sacerdotes seriam queimados. O único altar que foi poupado foi do profeta. O único altar foi do profeta, que foi o túmulo. Está aqui no versículo 17. E o rei perguntou: que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá, proclamou essas coisas que tu fizeste no altar de Betel. Tudo aquilo que o profeta profetizou acerca de Betel se cumpriu. E alguém falou para o rei: tudo isso que você está fazendo. Um dia houve um profeta de Judá que falou, que profetizou, que iria acontecer. Nós estamos vivendo esse momento. Um momento difícil de apostasia. Onde as pessoas têm negado a fé e pessoas achando que está na verdade, mas está no caminho de mentira. E isso se manifesta, sempre vai se manifestar nos frutos. Sempre. Porque quando você lê aqui o texto que nós lemos aqui de 1 Reis 13,
você vai ver que a nação inteira ela estava adorando a dois ídolos. Aqueles que na segunda carta, no livro do Êxodo, capítulo 32, que quando eles saíram do Egito, ele estava prostrado desses bezerros de ouro. Foi quando Deus, ele manda Moisés eliminar os idólatras. E aqui, aonde nós lemos, estava acontecendo a mesma coisa. Mas Deus enviou o profeta. Assim diz o Senhor: nascerá um na família de Davi, que vai trazer a restauração. Quando você vai ler a fundo sobre Josias, e sobre aquilo que Deus tinha programado para ele, é tremenda a história desse homem aqui. Um homem que não temeu, mas ele fez aquilo que estava determinado para fazer. O profeta foi um homem corajoso. Ele não temeu aquilo que poderia acontecer com ele. Ele foi e ele designou uma profecia e a palavra para que houvesse restauração naquele país e na vida do rei. Mas mesmo assim, Deus julgando o rei não abriu mão da idolatria. O rei não abriu mão. Amém? O rei não abriu mão. Ele continuou na idolatria. Se nós não damos ouvido à palavra, o que será de nós? Vou repetir, nós somos altar do Senhor. Altar que foi edificado pelo Senhor. Você é o altar. Aonde nós estamos sacrificando. O profeta aqui, ele falou que daria um sinal a Jeroboão. Quando ele profetiza, a Bíblia diz que o altar foi fendido. Na hora. Foi derramado ali. E a mão do rei ficou seca. Na hora que ele estende as mãos ficou seca. E ele pede misericórdia para que o rei, ou seja, que o profeta intercedesse por ele, para que a mão voltasse normal. Isso aconteceu. Mas mesmo assim, ele persistiu na idolatria. Ele insistiu na idolatria. Ele abriu mão de Deus. O profeta, ele recusa ao Senhor. Jeroboão recusou ao Senhor. Ele não foi agradecido ao Senhor. Mas ele ainda oferece barganha ao profeta. Venha, eu vou te abençoar. Venha à minha casa, venha comer, venha beber. E o profeta falou, não. O meu Deus falou para eu não comer, não beber e nem voltar pelo mesmo caminho. Ele obedeceu a palavra. Ele não se corrompeu no meio da caminha. No meio do caminho. Altar. Como é importante o altar. O altar que nós somos. Aquilo que nós estamos sacrificando, aquilo que nós estamos fazendo. A responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos. Nas minhas mãos. Porque quando eu dobro o meu joelho, quando eu falo, quando eu trabalho, onde eu trabalho, onde eu estou, eu sou o altar. E nós somos observados por uma multidão de pessoas, daquilo que eu falo, da forma que eu ajo, daquilo que eu sou. As pessoas vão te observar, as suas atitudes. Porque aquilo que eu penso sempre vai se manifestar nos meus membros. Porque Jeroboão, ele fazia aquilo que estava no teu coração. Essa era a situação do reino. Uma nação inteira perdida porque o líder estava perdido. Por isso a importância sua e minha
aonde você está. Para aquilo que nós estamos falando, para que nós estamos pregando. Pregando não só no falar, mas com a minha vida. Porque você carrega o altar. As pessoas te observam. Um dia eu fui lá no Roger, estava no Roger e o rapaz chegou assim: pastor, eu vou no culto. Você vai no culto? Ah, eu não aguento mais essa vida. O Roger me convidou e eu vou lá. Eu não aguento mais a situação que estou vivendo. Eu só estou perdendo. As pessoas te observam. A sua mudança. As suas escolhas. Ela vai refletir no seu dia a dia, na sua família. E a nossa fé, ela é posta à prova diariamente. Esse profeta aqui, a fé dele foi posto à prova. Quando ele termina de profetizar, e o rei convidou a ele, olha só, o rei convidou a ele a beber, a comer e abençoar a vida dele, ele falou: não vou. Mas, ouça só, o versículo 11 diz assim, ora havia um certo profeta, já idoso, que morava em Betel, e os seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também que dissera ao rei. O pai perguntou: por qual caminho ele foi? E seus filhos: mostra para onde tinha ido o homem de Deus. E vieram de Judá. Então disse os filhos: serra meu jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele montou, cavalgou e procurou o homem de Deus até encontrá-lo, no sentido embaixo de uma grande árvore. E perguntou: você é um homem de Deus que veio de Judá? Sou, ele respondeu. Então o profeta disse: venha na minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu a mim esta ordem: não coma nem pão, nem beba água, e nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. Um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça voltar com você para sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. O homem de Deus voltou com ele, comeu o pão na sua casa. O anjo de Deus me falou. Deus, ele é sim e não. Quando Deus determinou algo na sua vida, na minha vida. Que nós venhamos ficar firme no projeto que Deus determinou na tua vida. Porque Deus é Deus de palavra. Tudo aquilo que foi determinado para você, para a tua casa, tudo aquilo que Deus, Ele planejou, Ele escolheu você para estar aqui nesse ministério, nesse lugar. Esforça-te. Faça o seu melhor. Se dedique àquilo que Deus te deu com amor. Porque a recompensa vai vir dele. Porque tem hora que nós estamos na guerra, achamos que estamos só. Achamos que ninguém está nos apoiando. Deus está te apoiando. Deus está com você. Desse projeto que é Ele, o projeto é de Deus para a tua vida. É dele. Deus confiou nas suas mãos a ser um intercessor, a ser um profeta, uma profetisa. Paulo plantou, Cefa regou e Deus dá o crescimento. Sempre que dá crescimento,
é Deus. Você sabe qual a minha diferença, eu do Bispo Macedo? Qual que é a diferença? Ele vai apresentar mais alma do que eu. Lá é milhões, aqui só tem 40. Essa é a diferença. Para Deus não há diferença entre A e B. A diferença é que nós estejamos dispostos nessa geração a pregar essa palavra. Pregar o verbo e viver essa palavra. E que as pessoas olhem para você e ela seja impactada. Igual essa cidade foi impactada. Todo mundo estava falando desse homem de Deus. E de que ele fez. Porque a maioria aqui abriram mão de Deus. Abriram mão da palavra. E nós vamos ver lá na frente, depois de 300 anos, porque foi 300 anos de idolatria, onde Josias traz a reforma para Judá e para o povo de Efraim e outras que estavam lá. Aqui ele diz assim, ó. E quando ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o seu Deus deu a você. Olha só, vem cá. Mas não era o Senhor que falou com ele? E ele voltou atrás? Como que eu posso ter discernimento? O que é de Deus, o que não é de Deus? Está tão difícil hoje, porque todo mundo, hoje aqui no nosso país, a maioria fala de Jesus. O espírita fala de Jesus. O pessoal do Kardec fala de Jesus. Tem muitos falando de Jesus. Mas estão pregando o verbo? Estão pregando a palavra? Estão anunciando o reino? Jesus está voltando. Os sinais é visível. Olha a tua volta. A dureza de coração. Pessoas descrentes. Pessoas iradas. Pessoas, como diz Paulo, é amante de si mesmo. Pessoas que nos estendem as mãos. E cada vez mais tem crescido isso. O mesmo que falou para ele sentar na mesa é o mesmo que estava falando. Você desobedeceu aquilo que o seu Deus falou. Aqui, ó. E ele bradou ao homem de Deus, tinha visto de Judá. Assim o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor, o seu Deus. E deu a você. Você voltou, comeu pão, bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse e bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. E no caminho um leão o atacou e o matou. O seu jumento para ele, no caminho do leão, e o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e junto do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado. Foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando esse soube disso, exclamou: o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. E o Senhor entregou ao leão, e que feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. A palavra do Senhor. Oxalá que a palavra do Senhor não saia da nossa boca. Que nós pregamos a palavra, o Evangelho. O Evangelho é sementes, que ela é lançada.
E quem faz prosperar a semente é o Espírito Santo. Sempre. Por isso que o semeador saiu a semear. E vai falar sobre 4 tipos de terra. Então, semeie a palavra. Pregue a palavra. Não abra mão da palavra. Não volta atrás daquilo que Deus já determinou. Mas permaneça. Josias veio. Ouça, Josias veio. Restaurou. Trouxe o avivamento. Destruiu os ídolos. E a adoração voltou para aquele lugar. Para nós encerrarmos aqui. Olha que a profeta Uda disse aqui. E Josias, quando ele restaurou tudo, ele manda o sacerdote procurar um profeta do Senhor. Buscar uma palavra do Senhor. Olha que a profeta disse aqui em 2 Crônica 34, versículo 22. E Elquias, aquele que o rei tinha enviado com ele, foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salu, filho de Tocate. Olha que ele falou aqui, responsável pela guarda da roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E Uda disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, diga um homem que enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar. E sobre os habitantes de toda a maldição escrita no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que a mão deles tem feito. Na minha ira arderá contra esse lugar, e não será apagada. Diga ao rei de Judá, que enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu, você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que eu falou contra esse lugar, contra os seus habitantes, você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes, chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão a desgraça que eu trarei a Jerusalém. O juízo já estava determinado. Mas Deus poupou o rei. Você não vai ver. Os seus olhos não vai ver. Porque você se humilhou. Porque você ouviu minha palavra. Porque você declarou minha palavra. Ou seja, você colocou a palavra minha em prática. Eu vou poupar você. Você não vai ver o que eu vou fazer. Glória a Deus. Por que vocês estão tristes? Ei, o altar do Senhor. Nós temos que reparar o nosso altar todos os dias. O que minha boca fala. Nós estamos atacados diariamente no pensamento. E a Bíblia diz para você não alimentar o que é ruim. Paulo falou em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Você já leu lá? Hein, Gustavo? Filipenses capítulo 9, 4, 9. O nosso coração é atacado. O nosso coração tem dias que vem algo ruim. Vem setas. Pensamentos mal. E Paulo fala assim, não alimenta o que é mal. Não alimenta o que é mal. Porque tudo começa aqui. E quando você alimenta, cai aqui. E quando cai aqui, se manifesta nos membros. Como é que é, pastor? Tudo começa aqui. Aí, põe em prática. Não é isso não. Eu falei Filipenses. Filipenses 4. Vê o 8.
Firmemente, irmãos, pensei em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, algum louvor. Nisso penseis. Então, tudo começa no altar. Tudo vai refletir. Você pensa, sua boca fala. Não fala que a boca fala, o coração está cheio. Então alimenta o que é bom. O que é ruim, abra mão do que é ruim. Mas o que é bom, alimente. Alimenta a esperança. Alimenta a tua fé. Alimenta a sua confiança em Deus. Permaneça em Deus. Foi isso que o rei Josias fez. Ele assume com 8 anos. E ali foi discipulado pelos sacerdotes. E nesse discipulado que ele foi, ele com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Com 20 anos, ele trouxe, sabe, Deus para a casa dele. E houve o avivamento. Então o avivamento vai depender de você. Eu estou vivendo um avivamento. Está falando mentira. Eu estou vivendo um avivamento. Você vive irado. Eu estou vivendo um avivamento. Você só fala palavrão. Eu estou vivendo um avivamento. A tua vida é uma guerra diária. Você sabe o que é o pior? Os seus filhos, os seus vizinhos, todo mundo observa. Avivamento. Então, nós precisamos arrumar o nosso altar. Porque as pessoas estão observando. Aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz. Você não tem ideia. Porque reflete. Tudo que você é. Não precisa você pregar. Você é o livro. Você é o altar que eles te observam. Josias, ele fez a parte dele. Voltou a adorar o Senhor. E se esforçou para que o povo voltasse a adorar o Senhor. Os seus avós, todos eles, você pode ver de Roboão a Amon, foram reis que abriram mão de Deus. Josias não abriu mão de Deus. Josias, ele escolheu Deus. Os seus antecessores, todos os seus avós, escolheram o mal. Mas ele escolheu Deus. Qual é a sua escolha? Amém? Se põe em pé.